Os cumprimentos com a paz do Senhor. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, seu capítulo de número 12. Aos Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Quero agradecer a Deus pela sua bondade, permitir que eu pudesse contribuir neste congresso tão relevante da UMADSE. Deus abençoe a vida do pastor presidente, pastor Zilmar Miguel, pastor Carlinhos, pastor Adriano, aos demais amigos e pastores e obreiros que sempre nos recebem tão bem, ao Tael e ao Lucas. Deus os abençoe pela confiança. É sempre um prazer retornar aqui nessa igreja e sentir essa atmosfera espiritual. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Diga bem forte: vivo, santo e agradável a Deus. Diga mais forte: vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, todavia transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se você veio aqui essa noite e quer participar da vontade boa, agradável e perfeita de Deus, deixe Ele te transformar. Tome seu respectivo assento em nome de Jesus. Aldersgate é uma rua antiga ali em Londres, e nessa rua estava um missionário. Esse missionário, ele estava um tanto que desanimado, e nessa rua de Londres ele sentou para ouvir uma mensagem. No diário deste missionário, um dia ele foi evangelizar a América, e ele falou no seu coração: estou ganhando os índios a Deus, mas quem ganhará a minha alma? Este missionário estava levando o evangelho a uma tribo indígena, e esse missionário escreve no seu diário: estou indo para a conversão de índios, mas quem irá me fazer converter? E nessa rua de Londres, esse missionário está sentado, e de repente alguém começa a ministrar o prefácio de Romanos, escrito por Martinho Lutero. E John Wesley, ele diz que naquele dia ele sentiu algo que ele nunca havia sentido. Sensível ao toque da graça, ele sentiu seus pecados sendo perdoados. Lendo somente o prefácio, ouvindo o prefácio de Lutero aos Romanos. Lutero, o mesmo monge alemão, agostiniano, que um dia estava em Wittenberg, na Alemanha, e ele carregando as suas culpas e um conflito contra o seu próprio pecado e não sabendo como vencê-lo, ele abriu aos Romanos e se deparou com Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. As ruas da Inglaterra, com John Wesley, recebeu um avivamento que varreu toda a Inglaterra. Através de Lutero, somos milhares e milhares e milhares que fomos impactados pela mensagem de Paulo aos Romanos, que o justo viverá pela fé. Mas foi Abacuque, dentro de um dilema, em uma visão dos caldeus invadindo Jerusalém, que ele percebeu que ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da vide, e o produto da oliveira minta e não haja mantimento no campo, e nem vaca nos currais, todavia quem vive pela fé aprende a adorar mesmo sem ver a vitória. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que impactou vidas, que esta mesma carta de Paulo aos Romanos essa noite venha nos encontrar sensíveis e quem sabe levantar jovens, homens e mulheres
E através destes pregadores do Evangelho, através destes missionários, que podem incendiar essa geração. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo está em Corinto. Corinto fora fundada na segunda viagem missionária de Paulo, quando mesmo saiu de Atenas e chegar em Corinto e ficara por 1 ano e 6 meses ensinando depois de fundar esta igreja. Em algum momento que Paulo está em Corinto, ele escreve uma carta à igreja em Roma. E do capítulo 1 ao capítulo de número 3, Paulo vai tratar sobre a universalidade do pecado. Paulo, ele coloca gentios e judeus em sua frente, e Paulo nivelou judeus e gentios, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aos romanos é: todos carecem da justiça de Deus. Não há grego e não há judeu que não necessite da justiça, porque todos pecaram. Na verdade, a mensagem de Paulo para nós essa noite é: ninguém nasceu em berço evangélico, ninguém nasceu salvo. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus e necessitamos da justiça e do poder do evangelho. Este mesmo evangelho que impactou Paulo, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei, fariseu, segundo a justiça, irrepreensível. O mesmo que estudou aos pés de Gamaliel, da linhagem de Hilel. O mesmo fariseu que guardava os mandamentos da lei de forma escrupulosa. O mesmo que encontrou a graça no caminho de Damasco, e a graça manifestada através da glória do dono da igreja. Paulo é lançado ao chão, porque a graça sabe nos colocar em nossos devidos lugares. E quando Paulo escreve à igreja de Roma, este mesmo Paulo que seria o doutor dos gentios, queria padecer pelo nome de Cristo. Pondera, o mesmo Paulo padeceu. Ele foi perseguido e quase morto em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi expulso de Tessalônica, chamado de tagarela em Atenas. Enfrentou falsos apóstolos em Corinto. Enfrentou as falsas feras em Éfeso. Preso em Jerusalém, vai a Cesareia. E em Roma, Paulo continua carregando a convicção. E qual a convicção? Desde agora a coroa da justiça está guardada. Alguém deu aleluia? Está guardada e reservada pelo justo juiz, não a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. E este mesmo Paulo é como se desse um grito em Roma, dizendo: este evangelho, dele eu não me envergonho, porque a cruz não é ortopédica, é essa cruz que me modela. Porque evangelho não te aceita como você é, evangelho te aceita como você está. E é desse evangelho que transforma homens, é desse evangelho que transforma caráter, é desta cruz que não é ortopédica, é desse evangelho que eu não me envergonho. E acredito que Paulo não está sozinho nessa. Todos aqueles sensíveis à mensagem da cruz, sensíveis à graça de Deus, que não se envergonham do evangelho, pode adorar a Ele essa noite. Do capítulo 1 ao 3, Paulo trata da universalidade do pecado. Judeus circuncidados, judeus eleitos, judeus que receberam a lei, porventura terão privilégio. Receber a graça não está condicionado àquilo que você faz. Receber a graça não está condicionada se você é bom ou não, porque debaixo da justiça de Deus todos pecaram, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, e sendo assim, todos nós carecemos da graça. Oh, maravilhosa graça! Capítulo 4 e capítulo 5, Paulo usa exemplos de Abraão, de Davi, mas também usa o exemplo de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos os homens. Se no capítulo 1 ao 3 há a universalidade do pecado e a necessidade da justiça, no capítulo 4 e 5 Paulo menciona
justificados pela fé, pela graça manifesta, pela fé operante. E Abraão creu, e isto foi-lhe imputado por justiça. Não porque Abraão era bom, porque diante dele, miserável homem que sou, mas pela fé operante, Abraão creu. E Paulo diz, e isso foi-lhe imputado por justiça. A palavra grega imputar é depositar na conta de alguém que nunca mereceu. Se sua conta estava vazia e você no fundo do poço, quando você creu, os benefícios da graça, os benefícios da salvação foram depositados em tua conta. Por causa desse aleluia eu explico. Justificados pois pela fé, temos paz com Deus. Existem aqueles que têm a paz de Deus, existem aqueles que têm a paz com Deus. O que é a paz de Deus? Estou na tormenta, estou na luta, estou na prova, mas estou tranquilo, eu tenho a paz de Deus. Alguém levantou a mão, eu repito, estou na prova, estou na luta, está todo mundo desesperado, o mundo está em crise, mas eu passo na tormenta, tendo paz com Deus. E por quê? Porque o meu Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Se Ele está sentado, Ele está tranquilo, dizendo, eu tenho controle da história, eu tenho controle da tormenta, e essa paz o mundo não pode dar. Mas quem tem a paz de Deus essa noite, adora mesmo em meio à crise. Eu entendi a paz de Deus, mas e a paz com Deus? Inimigos de Deus, filhos da ira, desobedientes, ingratos, caluniadores. Não há nada em nós que seja bom. Isaías, quando olhou no lixão em Jerusalém, trapos de imundícia, tira as crianças da sala, eram panos que mulheres em seu período menstrual usavam estes panos, e depois de usados, enrolados e lançados ao lixão, cheirava mal, contraía moscas. Quando Isaías olhou, ele disse, assim é o homem sem Deus, trapos de imundícia. Estávamos longe de Deus, estávamos no opróbrio, filhos da ira e da desobediência. Mas teve alguém que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas Ele se fez carne e habitou no meio de nós, e foi para o madeiro para nos reconciliar. Quem era inimigo de Deus, agora é sensível a Ele, é amigo dEle. Quem é amigo do mundo, diz João, é inimigo de Deus. Mas graças a Cristo Jesus, nós somos reconciliados e temos paz com Deus essa noite. Se do capítulo 1 ao 3, a necessidade da justiça e a universalidade do pecado, do 4 ao 5, a justificação aplicada pela fé operante, pela graça preveniente que habilita o pecador a reconhecer o seu estado de miséria. Mas capítulo 6, 7 e 8, há um drama de Paulo. É uma guerra entre a carne e o espírito. É aquele que vive uma vida de santificação, mas ainda carrega lutas. E por quê? Porque você não se tornou santo por frequentar culto, você não se tornou santo porque você dá oferta, você não se tornou santo porque vestiu a camiseta de sensibilidade, você não se tornou santo por aquilo que você faz. Ele te tornou santo por aquilo que Ele fez por você na cruz. E aqui não há mérito humano, o mérito é todo dele, o mérito está nele no Calvário. Santificados somos nós e vivemos uma vida de santidade, dependendo do Espírito Santo e da palavra. E sem a santificação ninguém verá a Deus. O dilema de Paulo, ele diz, permita-me dizer isso,
Paulo usa uma verdade do casamento, mas para expressar uma luta que existe dentro de nós. E talvez não era uma mensagem para a juventude, mas tentação não respeita tempo de igreja, tentação não respeita ministério ou carteirinha de convenção. Tentação vem para adolescente, tentação vem para jovem, tentação vem para os mais idosos. E Paulo, ele usa a figura do casamento e diz: o marido, ele é casado com a mulher. Enquanto eles estão casados, estão ligados pela lei. Mas se o marido abandonar a mulher, ou a mulher abandonar o marido sem que ele morra, e ela for de um outro marido, diz Paulo, ela comete adultério. Que mensagem é essa, pregador, para um congresso como este? Eu explico. Nós também estávamos ligados à lei, ligados à carne. E se a carne não morrer, que é o primeiro marido, e eu me relacionar com o segundo marido sem que morra a carne, é adultério espiritual. O que Paulo está dizendo é: se a carne não morreu, e eu vim para o congresso ficar com Jesus, e amanhã voltar para os braços da carne do mundo, é adultério espiritual. Mas Paulo diz: se o primeiro marido morrer e é a carne, a lei não tem poder mais sobre a tua vida. Aí você pode se relacionar com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aí Paulo entra em um dilema: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, quando eu percebo, estou fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está olhando para Roma, para um assassino e para aquele a quem ele matou, amarrado. E a culpa, e Roma colocava o assassino juntamente com o corpo daquele que morreu, que foi assassinado. Amarrados, colocavam presos, até que o assassino entrasse em decomposição e morresse. Quando Paulo olha isso, ele diz: aquele corpo, aquele cadáver é a carne que está em mim. Quem me livrará? Quem me livrará? Quem me livrará? Quem te livrará do desejo do vício? Quem te livrará do desejo da pornografia? Quem te livrará do desejo da carne e dos apetites carnais? Mas se você veio aqui essa noite, você pode ouvir o grito de Paulo e glorificar. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Eu deixo Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão da almádice, que entrou por aquela porta, que vencer a tentação, porque depois de vencer e suportá-la, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só que Paulo agora entra no capítulo 9, 10 e 11 aos Romanos. Capítulo 9, o passado de Israel. Romanos 10, o presente de Israel. E Romanos 11, o futuro de Israel. O passado de Israel, a eleição. O presente de Israel, a rejeição dos judeus para com seu rei, que é Cristo. O futuro de Israel, uma restauração. Aguarde Israel, aguarde Israel. Prepare-te, ó Israel, porque um dia o seu Salvador virá da eternidade. Mas agora Paulo chega no capítulo 12, e agora a justiça é aplicada. Aqueles que foram justificados, santificados, agora eles carregam um dever prático. E qual é este dever? Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. A expressão que Paulo usa, rogo-vos, é um apelo, de forma peremptória, de forma decisiva, de forma premente, com urgência. Paulo está gritando aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ele está levando eu e você para a misericórdia de Deus. Ainda que Paulo escreva em grego, a palavra misericórdia em hebraico tem três expressões que a definem.
Reset, Rahamim e Raham. Raham, misericórdia, em Isaías 54:7 é útero. O que útero tem a ver com misericórdia? Para os judeus, para os rabinos, a misericórdia é o sentimento mais profundo que o homem pode ter. No entanto, Isaías faz um paralelo em hebraico, usando misericórdia como útero. O sentimento mais profundo é uma mãe gerar, e a misericórdia é um sentimento profundo. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, para o sentimento mais profundo de Deus, que em latim a miséria e cardia coração é pegar a miséria da humanidade e colocar sobre o coração de Deus, e Ele se compadece de nós. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo sentimento mais profundo de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. Paristeme é a palavra que Paulo usa para apresentar, e paristeme está no auristo. O que isso significa, pregador? Não estou pregando para impressionar homens, mas a riqueza das nuances em hebraico, paristeme significa se apresentar de uma vez por todas. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, jovens, pelo sentimento mais profundo de Deus, que vos apresenteis. Ele está dizendo: eu não quero que você se apresente neste congresso hoje e amanhã você volta a fumar maconha lá fora. Eu não quero que você se apresente aqui hoje e amanhã volta a beber cachaça. Paulo está dizendo: eu quero que você se apresente de uma vez por todas, pelo sentimento, alguém já entendeu e já levantou a mão, pelo sentimento mais profundo, se apresente de uma vez por todas. Aleluia, tu vai dar agora. Paulo diz: vos apresenteis de uma vez por todas, como sacrifício. A expressão sacrifício que Paulo usa é a ideia de uma vítima no altar. Vítima no altar é como uma ovelha, é como um cordeiro no altar. Este cordeiro e essa vítima não pede mais para voltar. Chegou até aqui, jovem, não dá mais para voltar. Chegou até aqui, nem olha para trás, não dá mais para voltar. Mas eu tenho que me apresentar como sacrifício, sim, como holocausto. E holocausto, todo holocausto que era entregue para Deus, carregava 3 elementos. Quantos? Oblação, libação e cheiro suave. Eu explico, eu vim para isso, eu vim fazer barulho. Se você leva um animal, qual a oblação? A carne. Qual o cheiro suave? A gordura. E qual a libação? O sangue. É por isso que Paulo diz: estou sendo apresentado como libação. Apresentou o corpo, apresentou o espírito e a alma, mas o sangue de Paulo vai ser apresentado pelo gladil romano Amando de Nero. Paulo está dizendo: me apresentei por completo. O que Paulo está dizendo aos romanos é: se você for se apresentar, se apresente hoje, corpo, alma e espírito. Paulo está dizendo: não dá para vir para o congresso da Almadice e vir só com uma parte e entregar uma parte a ele e deixar outra lá em casa. Ele está dizendo: se apresente por completo, o teu corpo, o teu glória, o teu aleluia, a tua alma e o teu espírito. Araia camandará. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo. Quando eu li isso, eu fiquei perplexo. Eu vou ter que me apresentar como sacrifício vivo? Sim, pelo sentimento mais profundo de Deus. Se apresente de uma vez por todas. Mas como sacrifício vivo, na Bíblia só tem 2 sacrifícios vivos. O primeiro é Isaac. Abraão pegou o menino, amarrou o menino, colocou sobre o Moriá. Até porque Deus não pede o que é teu,
Deus só pede aquilo que Ele dá. Eu vou repetir: Deus não pede o que é seu, Deus só pede aquilo que Ele dá. Por causa daquela mão direita levantada, eu vou explicar. Deus só te pede algo hoje quando ontem Ele já deu. Permita-me sair do contexto. Penina gerou 10 filhos, Deus não pediu nenhum. E por quê? Quem gera segundo a carne, gera sem propósitos. O que é gerado sem propósito, Deus não quer. Tem gente fazendo muito, mas fazendo sem propósitos. Mas conheço uma mulher que lá no culto em Siló, tem gente que já entendeu. Aqui tu não entrou para ganhar, aqui tu entrou para deixar. Vou repetir: o pregador não é triunfalista, não vim te dar vitória, não vim te colocar no palco. Eu vim dizer: evangelho, aqui tu não entrou para ganhar, aqui tu entrou para perder e para deixar. É porque Ana, todo culto ficava igual essa irmã do teu lado: eu quero, Deus não deu. Eu quero, Deus não deu. Outro culto em Siló, Deus não deu. O outro culto em Siló, eu quero, Deus não deu. Até que chegou o dia que ela entendeu que é o reino. Ela falou: tudo bem, já entendi, se o Senhor me der eu devolvo. O que é gerado segundo a carne, Deus não quer, mas o que é gerado segundo Ele. Me dá o Samuel. Por que Deus não pediu Ismael? Porque o Ismael foi você que, quando desceu lá no Egito, trouxe com Agar. Eu não quero, é gerado sem propósitos. Então no congresso da Almades eu já entendi: Deus quer meu coração? Não, Deus quer o seu tesouro. Porque aonde está o seu tesouro, está o seu Isaac. Então pega o Isaac, amarra o menino e leva para o Moriá. Quando chegou no Moriá, o menino amarrado, o sacrifício é vivo. Quando Abraão levantou o cutelo, o anjo disse: pare! Eis ali o carneiro. Como os assembleanos estão no culto, eu tenho que dizer isso. Quando Abraão amarrou o menino, levantou o cutelo e viu o carneiro, agora eu entendi o que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. O que ele viu? A maquete do Calvário. É por isso que ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Tu vai dar aleluia agora. Se você entrasse em uma escola rabínica, você nunca iria dizer: eu sou aluno. Você iria dizer: Hani Talmidi, eu aluno. Por que não sou? Porque sou o que sou, somente Ele é. Quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo: eu sou antes de Abraão. Segura essa agora, você é inteligente. A expressão que Jesus usou, ego em mim, no grego, é a mesma da Septuaginta, RE, Asher, RE, de Êxodo 3,14. Pregador, não entendo nada de grego ou de hebraico, eu vou te explicar. Ele diz: eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça, e Abraão viu o meu dia, e se você não se alegrar, Abraão se alegrou. Mas é sobre isso que eu quero falar. Quando Abraão levantou o cutelo, o sacrifício é vivo. O anjo disse: pare, eis ali o carneiro. Se o sacrifício é vivo, por que Deus não aceitou? É vivo, mas não é santo, e não é agradável. Mas eu conheço um sacrifício vivo. Parece que alguém aqui conhece. Tem alguém lá no fundo que conhece. Tem alguém aqui que já manifestou que conhece Ele também. Me parece que aqui também tem alguém que conhece esse sacrifício vivo. Ele deixou a eternidade. Quem é Ele? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo em forma de Deus. Pregador, mas se Ele era em forma de Deus, então Ele não era Deus. Tem duas palavras gregas para forma. Se você morasse em São Paulo, quando eu disser a primeira, tu já sabe, é rolo. A primeira no grego é esquema.
Esquema até parece ser, mas não é. Tem gente que até parece ser, mas não é. Tem até boa oratória, mas não é. Faz até um cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, mas não é. Engrossa até a voz da pregação, mas não é. Tem até movimento, mas não é. Tem até entretenimento, mas não tem Bíblia. Tem movimento, mas não tem presença. Mas a Assembleia de Deus está procurando Bíblia, está procurando presença. A palavra grega esquema até parece ser o microfone, tem até o formato, mas não é. Mas tem outra palavra grega que é morfê. Morfê é o mesmo formato, a mesma essência. Quando Paulo diz aos Filipenses, sendo em forma de Deus, ele não usou esquema, usou morfê. Ele está dizendo, sendo em forma de Deus, é Deus, continua sendo Deus, para todos sempre é Deus. Esvaziou-se de si mesmo. A palavra esvaziar, kenosis, não é deixar de ser Deus. Abriu mão dos privilégios, foi obediente até a morte de cruz, semelhante aos homens, como doulos, escravo. Sabe o que Paulo está dizendo? Sendo Deus, ele desceu na degradação humana, entre o pior dos pecadores, eu e você. Mas este sacrifício que vai para a cruz é vivo. A pergunta que permeia essa noite na Almadice é vivo? E ele é santo? Segundo a Coríntios 5:21, Paulo diz, ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, Pedro diz, nele não há pecado. João 6:69, João diz, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém neste congresso poderia dizer, eu protesto, pregador. E por quê? Porque o Paulo, o Pedro, o João e o autor aos Hebreus, que disseram que ele não tem pecado, que ele é santo, joga no time de Jesus, então não vale. Então eu vou trazer 4 que jogavam contra. 4 da oposição, sempre tem oposição. O primeiro, Mateus 27, Judas disse, traí, sangue inocente. Não dê glória não, está 4-1. A mulher de Pilatos, me perdoe Pilatos pela intimidade, Claudinha Prócula disse, tive um sonho e sofremos por causa do sangue desse justo. Segura o glória, 4-2. Pilatos lavou as mãos e disse, ele é justo. Tem um ladrão na cruz. Este mal nenhum fez. Tu está achando que eu saí da Paraíba, cheguei em Campinas, esqueci a mala em casa, cheguei em Camboriú nesse congresso para empatar o jogo? Quando Jesus entregou ao Pai o Espírito, tem um centurião escondido, 007, dizendo, verdadeiramente. Alguém já levantou da cadeira, eu já tinha pulado dela. Verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Ele? Eu não sei se você pegou. Paulo pediu, rogando, que eu e você se apresentasse como sacrifício vivo. Agora tu entendeu. Tu não apresenta como sacrifício vivo porque tu canta bem. Tu não apresenta como sacrifício vivo porque assistiu 40 vídeos no YouTube, agora é teólogo e sabe mais que todo mundo. Tu não se apresenta como sacrifício vivo porque tem 3, 4 agendas, agora quer mandar no seu professor de escola bíblica dominical. Tu não se apresenta porque você é bom. Tu não se apresenta porque você prega bem. Você só se apresenta hoje porque alguém perfeito se apresentou em nosso lugar.
Estou sentindo uma graça essa noite. Aí Paulo diz: este é o culto racional. Ó, culto racional, lógicos, é um culto lógico. Mas o culto racional, Paulo não está dizendo que é só um culto com entendimento, é um culto completo. Mas o culto completo de Paulo é: quando eu me apresento, eu já estou cultuando. Se tu não entendeu, eu explico. Culto para Paulo não começa às 19 horas e termina depois da bênção apostólica. Culto é dentro do Uber, culto é lá no meu trabalho, culto é passando roupa, culto é dirigindo o carro, culto é tomando banho. Quando eu me apresento a Ele, eu já estou adorando a Ele. Pregador, eu não entendi. Eu pensei que culto era ensaiar no meio da semana para cantar para homens bater palma no domingo. Tu está enganado, querida. Culto não tem a ver somente com música que eu canto. Culto não tem a ver somente com o hino da harpa que eu decoro. Culto não tem a ver só com cutuca teu irmão e fala para 2 ou 3 ou bate na mão de 10. O culto também é dentro de você. O culto tem a ver com o modo de vida e com o teu testemunho. Como eu não vim para fazer amigos, mesmo que alguém não esteja gostando, eu vou repetir: culto não é só ensaiar no meio da semana para cantar domingo. Culto é testemunho, culto é conduta de vida, culto é viver o Evangelho em sua plenitude. Pregador, então o culto racional tem a ver com meu comportamento, com minha conduta, com a minha maneira de viver. Aí Paulo continua: não vos conformeis. Não vos conformeis com este mundo. Paulo, ele usa a expressão conformar, ou seja, quem se apresentou de uma vez por todas. Não deixe o mundo te modelar segundo o seu padrão. Tem padrão do mundo, mas tem o padrão de Deus. E padrão de Deus, Ele não negocia. Tem um crente lá no fundo, eu vou repetir: padrão de Deus não se negocia. Aumentou o número de crentes, eu vou repetir: padrão de Deus não se negocia. Padrão do mundo, Deus é amor, então eu cultuo do jeito que eu quero. Deus é amor, então eu faço o que eu quero. Aliás, a motivação é boa. Quem ensinou você isso para você ensinar aos jovens? Deus não trabalha com boas motivações, Deus trabalha com princípios. Eu queria manter isso positivamente, mas eu não aguento. Intenção boa, lá vem ele, segundo o coração de Deus, ungido na casa do Pai, ungido em Judá, ungido em Israel. É rei, é o cara, tem coroa, tem lança, tem espada, tem escudo, tem exército, tem palácio. Quando está vindo, fazendo festa. A música que está tocando, pentecostal. A motivação é boa. E por quê? Está trazendo a arca. A arca estava esquecida, agora está trazendo. Está trazendo aonde? A motivação é boa. Deus é amor, Ele aceita. Está trazendo aonde? Ele inovou. E a igreja está querendo inovar. Está tirando a presença do ombro dos levitas e está colocando em carros novos. Tem alguém entendendo?
Permita-me, eu vou abrir um parênteses agora, porque tem uns chatinhos na internet. Aí vai dizer que o pregador está dizendo que na igreja tem levita. Igreja não tem levita, até porque igreja é igreja, Israel é Israel. Estou aplicando para alguém entender. Isso é para quem está na internet. Amanhã depois, quando for assistir, fecha o parênteses. Deus estabeleceu um princípio: a presença é carregada no ombro dos levitas. Ponto final. Agora vem Davi, está inovando, carro novo, boi novo, a igreja está lotada, está cheio de jovens lá, é novo, está atraindo. E a música é boa. Quando ouço, até lembro do meu passado, me faz até chorar. E lá vem Davi fazendo festa, na era de Nacon, não tem pedra, não tem buraco. Como que os bois tropeçaram? Era Deus dizendo: Davi, tua intenção é boa, mas o princípio foi quebrado. Deus colocou o pé na frente dos bois, na era de Nacon, e disse: pare a festa, pare a festa. Está pulando, falando em línguas, mas está fazendo o que é errado, está quebrando o princípio. Não estou nem aí com a sua boa motivação. Deus não deixa quebrar princípios. Mas aí tem sempre alguém na internet, é tipo usar. Agora o usar vai colocar na internet. Gente, pare com isso. Deus é amor. Esses crentes pentecostal é quadrado, redondo. É esse mundo que facilita. Houve uma ruptura em usar, e Deus disse: volta, Davi, e traga da maneira que eu quero. Não vos conformeis com este mundo. Não deixe o mundo te padronizar. A ênfase e a máxima essa noite é: eu não permito que o mundo me padronize. Por quê? Porque eu fui transformado. Alguém sensível já entendeu e levantou a mão direita? Eu vou repetir nesse púlpito: o mundo não vai me padronizar, porque eu fui transformado. Eu sou pregador, mas eu também gosto do ensino. A palavra transformar que Paulo usa é metamorfô. Sabe a metamorfose? A palavra metamorfô é a mesma no Monte da Transfiguração, em Marcos 9, Lucas 9 e Mateus 17. Quando Jesus foi transfigurado, a expressão é metamorfô. Nós não nos padronizamos no formato do mundo. Por quê? Porque nós somos transformados de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro, só quem foi transformado. De dentro para fora. Enquanto quem foi padronizado no padrão do mundo está dizendo lá fora, a Bíblia precisa ser atualizada. Quem foi transformado está gritando: ela é inerrante, inspirada, inexorável, irrefragável, absoluta. Enquanto quem não foi transformado e foi padronizado no padrão do mundo está dizendo lá fora: Deus agora é mãe. Mas quem foi transformado está dizendo: a minha Bíblia diz que Deus é Pai, Abba Pai, Ele é Pai. Enquanto o mundo lá fora está gritando, padronizado, dizendo: menino pode colocar calça apertada, falar como menina e pode namorar menino. Quem foi transformado está dizendo: Deus fez macho e fêmea, macho e fêmea. Araia cama. Só quem foi transformado pode adorar a Ele. Quem se conforma com este mundo, lá na casa do seu pai está dizendo: a verdade é relativa. O que para você é verdade, para mim não é. Mas quem foi transformado está dizendo: esta palavra, mais atual que o jornal de amanhã, ela é a verdade absoluta. Vou repetir: absoluta. Enquanto lá na universidade
As pautas comunistas impregnam a cabeça dos jovens, e quem foi padronizado pelo padrão do mundo está aceitando, mas quem foi transformado está levantando uma bandeira hoje dizendo: eu não me envergonho, eu não me envergonho, eu não me envergonho do Evangelho, que para muitos é loucura, mas para o Madice é poder de Deus. Para quem é sensível, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder para a salvação. Tem os transformados aqui. Na igreja não é o mundo que dita as regras. Na igreja, aquela que é suficiente, absoluta, é que dita a palavra de Deus. Passa céus, passa terra, mas a palavra permanece. Mas transformai-vos na renovação da vossa mente. O que renovou a mente do crente? Um dia, era uma quinta-feira, ele estava sentado com os 12. A última semana foi a semana mais difícil. Não houve milagres. Jesus falou mais de inferno do que de céu. Os discípulos estão com o olhar abatido, o coração dos discípulos perturbados. Judas já abandonava a mesa. E por que abandonava? Porque Jesus disse que iria para a cruz. O que Judas esperava, pastor Gilmar, era um gabinete com ar-condicionado, uma mochilinha do lado, e tinha que marcar atendimento com ele. Mas quando entendeu que evangelho é renúncia e cruz, abandonou o barco e foi embora. Deixa abandonar o barco quem nunca foi dos nossos. Alguém levantou a mão, tem que ser homem para levantar essa mão. Deixa abandonar o barco quem nunca foi dos nossos. Aí Jesus olhou para os discípulos. Eles sabem que o nome mais falado em Jerusalém, a prisão, é o de Jesus. E pairou um silêncio como esse. Eu também gosto desse silêncio. Aí Jesus olhou para eles e disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar um lugar. Repeti 2 vezes para ver se você pega. Eu não sei se você percebeu, mas há algo estranho no texto, pastores. Se na casa do Pai já há morada, o que ele foi preparar? A palavra preparar no grego é, enche o pulmão de ar aí, preparar o caminho para um viajante que vem de longe. O que ele está dizendo é: na casa do meu Pai já tem morada. Eu vou preparar um caminho para vocês virem depois. Que caminho é esse? Eu não sei se você vai pegar. É o caminho do último do Santo dos Santos, que é o ventre de uma virgem. Tira as crianças da sala, eu vou repetir só entre nós. O caminho começa desde a eternidade e percorre o último do Santo dos Santos, que é o ventre de uma virgem. E lá o véu vai ser rasgado de dentro para fora. Estou falando em parábolas. O caminho do Getsêmani, o caminho do Gólgota, o caminho das dores, o caminho do sepulcro, o caminho da ressurreição, o caminho da sua ascensão aos céus. E ele diz: e eu virei, e eu virei, e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vocês também. Até aqui tudo bem. Eu não sei se na Almade se tem, mas todo lugar tem um igual Tomé. Jesus explicou, aí o Tomé levantou,
falou: Jesus, o Senhor vai preparar o caminho, casa do Pai já tem morada, mas aonde está o caminho? Quem sabe o Tomé pensava que o caminho era o templo, um espaço geográfico. Quem sabe Tomé pensava que o caminho era a guarda do sábado, um dia da semana. Mas os céus me trouxe para lhe dizer essa noite: o caminho não é um espaço geográfico, o caminho não é um dia da semana, o caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade. Alguém já levantou da cadeira? Alguém já levantou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não bastasse o Tomé, parece aula de teologia. Vou parafrasear. Filipe levantou a mão. Então nos apresenta o Pai. Aí Jesus falou: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Glória a Deus, tu vai dar agora. Ele está dizendo: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Mas eu vou subir a súbito aos céus e vou deixar alguém para que vocês sejam um, assim como nós somos um. Eu irei, mas não te deixarei órfão, jovem. Está com crise de identidade, aquele quarto que te escraviza à noite. Eu não te deixei órfão. Estou indo para o meu Pai, mas vou deixar o outro Consolador. A palavra outro pode ser no grego héteros ou alos. Ou seja, Gálatas 1:8. Se alguém subir no púlpito da tua igreja falando bonito, mesmo que tenha seguidores, marketing, compartilhamento, mesmo que tenha inscritos no canal, mesmo que seja boa pinta, mesmo que seja aquele que alegra a plateia, se ele trouxer um outro evangelho, seja anátema. A palavra outro que Paulo usa é héteros, é outro de outra espécie. Mas quando se usa a expressão alos, é o mesmo, da mesma essência, da mesma espécie. Quando Jesus disse: estou subindo ao Pai, estou deixando o outro, mas é da mesma essência. E este Consolador, aqueles que se padronizaram com este mundo, disse Jesus, não pode receber. Por quê? Porque o mundo lá fora é mentira, mas este é o Espírito da verdade. E quando eu subir ao Pai, eu deixarei o outro Consolador, e ele te tornará sensível, para você lembrar de tudo quanto ele disse, e ele vai te ensinar todas as coisas. E é esse Espírito que trouxe em nós a renovação da nossa mente. E quando nós recebemos este Espírito, olhem para cá, abaixa o fundo por gentileza, toda atenção é pouca. Façamos o homem a nossa imagem, segura, conforme a nossa semelhança. É um padrão, é um formato, na semelhança de Deus, o padrão moral de Deus. Este é o homem. Mas como é jovens, eu vou facilitar. A minha avó e a tua bisavó, com certeza lá na sua casa, ou na casa dela, você já viu isso. Passa de mãe para filha. Você vai usar também. Tem uma forma de assar bolo, antiga que só. Um dia essa forma caiu no chão, pode ter certeza, e é torta, mas não joga fora. E todo bolo que assa nela sai torto. A primeira forma que Deus fez do homem foi uma forma perfeita. Mas quando Adão caiu, ele deixou uma dívida na mesa de Deus impagável, e a primeira forma entortou.
Todas as outras formas que estão em Adão vão sair tortas. Todos os bolos saem tortos. Mas vem na cruz um segundo Adão. E essa forma perfeita, santa e agradável. E todos que nele crê terão uma forma que estava deformada, agora transformada, padronizada no padrão dele. Esta é a renovação da nossa mente. Para você entender melhor, Paulo diz: ele nos libertou e nos transportou. Segura, transportou é mitisteme, significa remover de um lugar e levar para outro. Ou seja, Deus não te leva para um ambiente sem que antes Ele não tenha preparado. Ele colocou Adão num ambiente perfeito. Quando a forma entorta, ele sai desse ambiente e vai para um ambiente de trevas. Mas agora vem uma outra forma perfeita. Para quê? Para te libertar e te transportar das trevas para o reino da luz do seu Filho amado. E quando nós que estávamos mortos aceitamos a Cristo, o Espírito Santo desceu sobre nós. Por causa desse aleluia eu explico. Nós nascemos do alto. E o que é nascer do alto? Nascer do alto é ser regenerado. E o que é ser regenerado? Eu tinha uma deformidade, agora eu participo da mesma forma. Agora sou participante de uma nova natureza. E aqui eu encerro Pedro dizendo: Pedro usou uma metáfora para aqueles que foram gerados. Por isso que eu disse uma vez: se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá duas vezes. Mas se você nascer duas vezes, tu morrerá uma. Eu sei que vai demorar para pegar um pouquinho, enquanto isso eu repito. E não se envergonhe se você não pegou, porque o Nicodemos morreu, talvez nem pegou. Se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá duas. Mas se nascer duas, morre uma. Pela misericórdia de Deus eu explico. Esquece berço evangélico, não tem Camboriú para vender, não tem em São Paulo, em lugar nenhum do mundo. Todos nós nascemos mortos. Se você nascer uma única vez do ventre da mãe, tu morre duas. Porque um dia morre fisicamente e um dia recebe o dano da segunda morte, a morte eterna. Mas se nascer do ventre da mãe uma, e depois nascer do alto, da água e do Espírito duas, só morre uma, mas ainda que esteja morto viverá. Como os assembleanos chegaram 5 para as 22 horas, eu tenho uma boa notícia. E tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Vocês me aguentam mais 3 minutos, eu encerro. Aí Pedro diz, vou parafrasear o que Pedro parafraseou. Não sei se você entendeu, talvez nem eu. Pedro diz: se pegar uma porquinha, levar para dentro do seu condomínio, aqui em Bombinhas, dar um banho nela, talquinho, lacinho e colocar nominho nela e deixar dentro do seu quarto, o dia que a porquinha escapar, Pedro diz: volta para a lama. Aí Pedro diz: se pegar um cachorrinho, um maltês, dar um banho no pet, lacinho, nominho, levar para passear, fazer xixi lá fora, enfim, no dia que ele comer algo e passar mal, sabe o que Pedro disse? Ele vomita e come do vômito. Não diga credo, porque credo significa eu creio. Sabe o que Pedro está dizendo? E aqui eu encerro. Quem é sensível e tem a sensibilidade vai pegar aqueles que se apresentaram de uma vez por todas, aqueles que foram transformados, renovados no entendimento, não volta mais para a lama e não come mais aquilo que vomitou. Só quem foi transformado, vou repetir, só quem foi transformado por Ele.
A gente se encontra em Gideões. Como é que o pregador faz? Fala para o teu irmão isso? Cutuca teu irmão e fala: eu te conheço, Jacó. Coloque-se de pé, por gentileza. Se tem alguém que quer sair da lama e quer mudar o cardápio do vômito para essa comida, saia do teu lugar e vem. Jesus está te chamando aqui essa noite. Aonde está a primeira alma para Jesus? O pregador estava no mundo, mas hoje eu quero retornar para os braços do Pai. Então saia do teu lugar e vem. O Espírito Santo está te chamando aqui essa noite. Se tem alguém aí do teu lado que não é evangélico, faça o convite para ele. Se ele aceitar, traga-o aqui à frente em nome de Jesus. Cadê a primeira alma? Se já tem a primeira, se tem o primeiro, tem o segundo. Tem a primeira alma, cadê o segundo? O Espírito Santo hoje te busca. A maravilhosa graça que alcançou John Wesley, que alcançou Lutero, que alcançou Paulo em Damasco, ela te alcança essa noite. Aonde está você que quer sair do seu lugar e aceitar a Jesus essa noite? Você que me ouve pela internet e quer confessar a Cristo como seu Senhor, quer retornar para os braços do Pai, mande uma mensagem agora: estou voltando para Jesus. Cadê você essa noite? O Espírito Santo te chama aqui essa noite. Isso, está vindo mais alguém? Saia do teu lugar e vem. O Espírito Santo está te chamando aqui. Saia do teu lugar e vem. Tem mais alguém para Jesus? O Espírito Santo está te chamando aqui. Aleluia. Enquanto isso, os transformados e renovados, continue adorando a Ele. Tem mais gente chegando aqui aonde você está. Pregador, eu vim para esse congresso frio, então seja renovado agora em nome de Jesus. 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 O Espírito da verdade te chama. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aonde está você essa noite? Receba o renovo do alto essa noite. Receba o renovo dos céus essa noite. A Deus toda a glória. Mais alguém para Jesus essa noite? Vou entregar o microfone. Mais alguém para Jesus? Saia do teu lugar e vem. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, nós queremos te agradecer essa noite pela tua presença em nosso meio. Nós queremos te agradecer essa noite no congresso da Almadice, por termos vivido os dias extraordinários na tua presença, por o Senhor ter usado pregadores que passaram por este púlpito. Mas eu acredito em pregadores que estão no meio dessa geração. Eu acredito em missionários e missionárias que estão aqui essa noite e serão levantados por ti. Em nome de Jesus, continua abençoando poderosamente a Almadice e a igreja aqui em Camboriú, a essas vidas que se renderam à tua graça, que foram alcançados pela tua presença. Os receba, ó Pai. Direciona os teus passos em nome de Jesus. Que nossos ouvidos estejam sensíveis, que a sensibilidade esteja em nós, para ouvir a tua voz e o teu verdadeiro evangelho, genuíno e legítimo, assim como o Senhor quer. Em nome de Jesus, continue, Senhor, fortalecendo os jovens e abençoando essa igreja para todos sempre. E quem crê, diga amém.